Que a graça e a paz do Senhor Jesus esteja com cada um de nós e aqui nos encontramos para estudarmos a Palavra de Deus. Mais uma vez eu quero dizer a vocês da minha alegria de podermos estar juntos estudando a Bíblia. Eu fico agradecido a Deus por cada um de vocês, onde quer que vocês estejam, em qualquer país do mundo, porque nós temos pessoas que nos ouvem em várias partes do mundo. E que Deus abençoe a todos vocês, as famílias, os projetos e especialmente a nossa vida espiritual, que possamos consagrá-la cada dia a Deus e buscar em Deus forças para superarmos as adversidades e perseverarmos até o fim para sermos salvos. Nós agradecemos a todos vocês que nos escrevem. Queremos mandar um alô especial para Érica Regina, é de Juruáia, Nadir Ei, é de Porto Alegre. Carla Silva, é de São Luís, no Maranhão. Euclides Avelino, é de Cuiabá. Marli Lima, de Alto Horizonte, em Goiás. Edinaldo dos Santos, de Praia Grande, em São Paulo. Jailson Amorim, é de Serra, no Espírito Santo. Sidval, é de Guaxupé, Minas Gerais. Sirlene Coelho, é de São Félix do Xingu, no Pará. Cláudia Costa, é de Rio Verde, no Goiás. Jerusa é de Campina Grande, na Paraíba, e todos os demais que nos ouvem, nós agradecemos e sempre procuraremos mandar um alô para vocês. Iremos orar. Nosso Deus e nosso Pai, obrigado por mais este dia de vida, por mais este momento que vamos ter estudando a Tua Palavra. Pedimos que o Teu Espírito Santo seja concedido a cada um de nós, nos dando entendimento, nos ajudando, ó Deus, a tomarmos a decisão de colocar em prática em nossa vida as Tuas verdades. Pedimos que estejas com cada amigo, cada irmão, onde quer que estejam ouvindo a Tua Palavra e também aqueles que pedem orações. Tu conheces muito bem os problemas que cada um enfrenta. Dê a vitória conforme a Tua vontade, em nome de Jesus. Amém. Vamos continuar hoje falando a respeito da adoração ao nosso Deus. Qual é o tipo de adoração que Deus requer de cada um de nós? Ontem nós falamos aqui do capítulo 58 do profeta Isaías, um capítulo extraordinário que nós temos na palavra de Deus e que fala exatamente de uma forma bem clara, bem didática, o que Deus requer de cada um de nós. Qual é a adoração, qual é o jejum? É nós estarmos em comunhão com Deus diariamente, em todos os momentos e atendendo às necessidades das pessoas que precisam, não oprimindo essas pessoas, não desprezando essas pessoas, porque os líderes religiosos daquela época, do Antigo Testamento, e mesmo na época em que Jesus fez, eles não se preocupavam com os órfãos, com as viúvas, com os pobres, enfim, com os necessitados que havia entre eles. Eles só pensavam neles e eles se achavam religiosos da melhor qualidade, porque não faltavam nenhum culto, nenhuma celebração, eles eram fiéis dizimistas, enfim, eles tinham várias qualidades que eles próprios exaltavam as suas qualidades para... Quem sabe só faltava Deus perguntar para eles, muito bem, então o que é agora que eu preciso fazer por vocês? Era isso mais ou menos que eles queriam. Então Jesus, ele esperava que os seus apóstolos, os seus discípulos, que eles tivessem uma postura religiosa bem diferente daquela mostrada pelos escribas, pelos fariseus, pelos mestres da lei lá em Israel. Em Marcos capítulo 12, versos 38 a 40, nós lemos: E ao ensinar dizia ele, guardai-vos dos escribas que gostam de andar com vestes talares e das saudações nas praças, e das primeiras cadeiras nas sinagogas e dos primeiros lugares nos banquetes, os quais devoram as casas das viúvas e para o justificar fazem longas orações. Estes sofrerão juízo muito mais severo.
Vejam como era a postura dos líderes religiosos, né? Os escribas, os fariseus, eles vestiam vestes talares, né? Aquelas vestes cheias de pompa, né? E, enfim, chamava atenção através de suas vestes. E eles procuravam os primeiros lugares nas sinagogas, nos banquetes, eles queriam estar sempre em evidência. E Jesus, então, em Mateus capítulo 15, verso 7 a 9, Jesus diz assim: Hipócritas, bem profetizou Isaías a vosso respeito, dizendo: Este povo honra-me com os lábios, mas o seu coração está longe de mim, e em vão me adoram, ensinando doutrinas que são preceitos de homens. Eu quero dizer a todos os nossos amigos e irmãos, quer naquele tempo, quer nos dias de hoje, Deus sempre rejeita uma adoração superficial que não vem do íntimo de um coração convertido e contrito. Jesus, ele repreendeu os líderes religiosos da época em que Jesus esteve aqui, chamando-os de hipócritas. Hipócritas é uma palavra grega que quer dizer encenação. Eles estavam encenando, né, representando, mas a realidade deles não era aquela que eles aparentavam. E então, para justificar a opressão que eles traziam às viúvas, aos pobres, aos órfãos, eles faziam longas orações. E então, Jesus repreendeu. Por quê? Porque Jesus, ele conhece o nosso coração. Jesus, ele sabe exatamente se nós estamos sendo sinceros ou não. As pessoas nós podemos enganar, nós podemos nos mostrar ser bonzinhos, né, que nós fazemos coisas boas, mas no fundo, a intenção com a qual nós estamos fazendo certas coisas, a intenção é outra, não é fazer o bem, não é ajudar, é ganhar elogios, ganhar reconhecimento das pessoas e até mesmo ganhar certas vantagens. E então Deus, ele olha para o nosso coração. E eu acredito que o sermão que mais tenha assustado, o sermão que Jesus fez, assustado aqueles líderes religiosos, seja aquele sermão que nós encontramos lá em Mateus no capítulo 23. Jesus ali não apenas descreveu a religião deles como algo que não ajudava os desfavorecidos, mas Jesus descreveu a religião deles como uma forma de culto que só trazia fardos para as pessoas. E então, pelas ações desses líderes religiosos, ou até às vezes pela omissão e falta de cuidado, Jesus disse para os líderes religiosos, Mateus 23, verso 13, que o reino dos céus está diante dos homens, mas que eles estavam fechando o reino dos céus para as pessoas. Por quê? Porque eles impunham fardos pesados sobre os religiosos daquela época e eles não conseguiam colocar em prática os fardos que eram impostos sobre eles. E Jesus então disse que eles estavam fechando o reino dos céus para essas pessoas, mas que o reino dos céus estava exatamente aberto diante desses que eram oprimidos pelos líderes religiosos. Nós vemos que Jesus, em Mateus capítulo 23, verso 23, ele diz: Ai de vós, escribas e fariseus, hipócritas, porque dais o dízimo da hortelã, do endro e do cominho, e tendes negligenciado os preceitos mais importantes da lei, a justiça, a misericórdia e a fé. Devias, porém, fazer estas coisas sem omitir aquelas. E logo em seguida Jesus então acrescentou que as práticas, que as observâncias religiosas não são erradas em si mesmas, mas não devem tomar o lugar do tratamento justo para com as outras pessoas. Então não adianta nada nós acharmos que estamos sendo bons cristãos, indo à igreja,
participando das atividades religiosas, devolvendo o dízimo, dando dízimo das coisas mais insignificantes que às vezes nós temos, né, como aqui os fariseus faziam, né, do endro e do cominho, né, são temperinhos. Eles, de um temperinho que eles vendiam, tiravam o dízimo fielmente. E então Jesus disse: vocês são hipócritas, vocês são pessoas que demonstram uma coisa, mas são outras, porque não adianta nada vocês serem fiéis nessa parte da adoração a Deus através dos cultos na igreja e da devolução do dízimo e omitir esquecer aquelas que é atender à necessidade dos que precisam da nossa ajuda. É isso que Jesus disse. Então Jesus disse: vocês devem fazer isso, ir à igreja, louvar a Deus, adorar, devolver o dízimo, mas não se esqueçam daquelas que é atender as pessoas que necessitam da nossa ajuda. Que este conselho de Jesus aos escribas, aos fariseus daquela época, sirvam também para nós hoje, que nós possamos nos lembrar sempre deste conselho e que nós nunca nos esqueçamos. Quando nós fizermos qualquer coisa menor que seja a um dos mais pequeninos irmãos, estamos fazendo ao nosso próprio Senhor Jesus. Mateus 25, verso 40. Que Deus nos abençoe.